E agora, vamos partir para dilatação superficial. Legal? E dilatação volumétrica na sequência. A dilatação superficial vai ser ΔA de área. A variação da área depende do quê? Da área inicial, do material que é feito mais para duas dimensões, né? 2α, vezes a variação do quê? Da temperatura. Se eu fizer a mesma relação matemática, daqui eu posso tirar que a área final é igual a quem? A área inicial que multiplica 1 mais 2α vezes Δθ. Legal? Nós temos também uma dilatação para estudarmos como que se comporta a variação do volume, que é a dilatação volumétrica. Certo? Delta V é igual a V0 vezes 3α, porque eu tenho para 3 dimensões, vezes Δθ. Fazendo a mesma relação que foi feita lá, o volume final é igual ao volume inicial vezes 1 mais 3α vezes Δθ. Ok? Vou apagar essa setinha daqui. Vamos lá. Galera, o 2α para duas dimensões ele vai ser chamado de beta. E o que vai ser o beta? O coeficiente de dilatação superficial. Certo? O 3α para 3 dimensões vai ser chamado de gama. Então, o que é o gama? Coeficiente de dilatação volumétrico. Legal? Eu sei que na sua cabeça a pergunta talvez seja essa. Espera aí, MV. 2α? Por que não é alfa ao quadrado? Porque a área é lado vezes lado, se eu pensar, por exemplo, em um quadrado. Por que aqui não é alfa ao cubo? Tá? A explicação do 2α, do 3α, e por que não é alfa ao quadrado e alfa ao cubo, isso vai aparecer para você depois, tá? Vou mandar para você depois, num novo vídeo, só fazendo essa explicação bem rápida. Legal? Aguarde esse vídeo. Tranquilo? Vamos lá. Essas relações são muito parecidas. Então, os modelos de exercícios que envolvem a parte linear são bem parecidos com os modelos que envolvem a parte superficial e volumétrica. Legal, galera? Eu vou, então, fazer um exercício modelo para vocês, tá bom? Para nós continuarmos esse vídeo teórico, para explicar isso daqui, ó. Senão você vai ficar com uma pulga atrás da sua orelha para sempre. Vamos entender isso daqui. Vai aparecer agora um vídeo, o texto, tá? Só de um exercício para a gente fechar essa parte teórica. Certo? Leia o exercício enquanto eu vou apagando o quadro. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos aproveitar esse exercício para nós entendermos o significado do coeficiente de dilatação, seja ele linear, volumétrico, o que for, tá? Nessa questão, o que ele fala, o que ele nos informa? Olha, diz mais ou menos o seguinte, já anotei os dados aqui, né? Então, a torre de um comprimento inicial de 50 metros, feita de aço, quando a temperatura é 40 graus Celsius, e de repente a temperatura diminui até 20, e ele quer saber qual é o novo tamanho da torre, ou quantos centímetros ou milímetros ela diminui. Mas ele me diz o seguinte, olha, essa torre ela é feita de aço e o aço reage desse jeito experimentalmente.
Ele diz que o aço varia uma unidade de comprimento em cima de 100 mil unidades de comprimento se a temperatura variar 1 grau Celsius. Olha a importância disso, a definição. Senão você vai decorar o que é o alfa, vai falar que é grau Celsius a menos 1, a unidade dele, mas nunca vai saber o que está falando. Vamos supor o seguinte, eu tenho essa régua aqui, esse pedaço de metal, e ele é de aço. Então, um tamanho qualquer aqui. Eu vou dividir essa peça aqui em 100 mil unidades. Vou fracionar, fazer vários tracinhos aqui. 100 mil unidades. Vou levar para um forno. Quando eu colocar no forno e a temperatura dessa peça aumentar 1 grau Celsius, ela aumenta uma dessas unidades. Entenderam a lógica da coisa? Eu fracionei em 100 mil unidades. Então ficaram vários pedacinhos, 100 mil pedacinhos, dando o comprimento todo. Eu levo para um forno. Se variar 1 grau, aumenta um desses pedacinhos. O ganho é um pedacinho. Certo? Esse é o significado do coeficiente. Vamos supor que essa régua fosse de aço, tivesse 1 metro, 100 centímetros. 100 centímetros. Eu fracionei em 100 peças, 100 partes iguais. 1 metro, 100 centímetros. Aí eu levo para o forno. Aumenta 1 grau Celsius e aumenta apenas 1 centímetro. Então o coeficiente é 1 sobre 100. Então aumentou 1 centímetro em cima dos 100 centímetros para 1 grau. Então o coeficiente seria 1 sobre 100. Só que esse coeficiente, desse jeito que está aqui, é muito raro você encontrar esse formato nos exercícios. É mais fácil o cara dizer, olha, o alfa é igual... Como é que eu escrevo isso aqui? 1 sobre 100 mil é 1 vezes 10, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vezes 10 a menos 5. Por grau Celsius grau Celsius embaixo, eu jogo ele para cima. Grau Celsius a menos 1. Esse é o significado prático do coeficiente. O que isso quer dizer? Que se eu variar a temperatura, ó, pegar uma peça de aço, aumentar a temperatura dela em 1 grau, vai aumentar uma parte em 100 mil unidades de fração dela. É esse o significado. Isso é muito importante. Legal? Agora vamos fazer o exercício. Ele quer saber o tamanho final, etc. Eu vou usar essa relação aqui. Ó. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. Olha só, a temperatura diminui. Qual a variação de temperatura? Δθ é igual ao quê? A temperatura final menos a temperatura o quê? Inicial. O meu Δθ, se eu fizer aqui separado, vai ser 20 menos 40, o que é menos 20. O que implica aqui? Se fosse uma questão discursiva, eu vou usar o menos 20. Mas como ele quer saber quanto que diminui, eu já sei que vai diminuir o comprimento por conta da diminuição da temperatura, eu vou trabalhar isso aqui em módulo. Qual vai ser o ΔL? Vai ser quem? L0, 50 metros. Aqui a minha sugestão é que todos os números que você puder, coloque em potência de 10. Por quê? Vai aparecer sempre uma potência de 10 do alfa. Tá? Vezes, quanto é o alfa? 1 vezes 10 a quinta. Legal? Vezes Δθ em módulo 20. 2 vezes 10. Aí, ó. 2 vezes 5. 5 vezes 2, 10. Vezes 10 vezes 10. 10 ao cubo. Com 10 a menos 5, o ΔL deu 10 a menos 2. Só que aqui a unidade é o metro. A unidade do L0. Então, essa torre vai variar 10 a menos 2 metros, certo? Que é exatamente uma variação de quanto? 1 centímetro. Como a temperatura diminui, qual vai ser o comprimento final dela? 50 metros menos 1 centímetro. Se tivesse aumentado a temperatura de 20 para 40, seria 50 metros mais 1 centímetro. Então, se eu quiser também encontrar o comprimento final, eu pego, somo isso lá, ou uso aquela outra expressão que nós também deduzimos. Ok, galera? Eu aproveitei esse exercício para encaixar a parte teórica, porque esse fundamento aqui é muito importante. Essa definição é muito importante. Por quê? Ela é tranquila de ser compreendida. Porém, você acaba apenas decorando a unidade e acaba não percebendo o significado disso. Legal? Espero que você tenha gostado da parte teórica.
Legal? Encerramos esse vídeo aqui e na sequência você vai receber mais um vídeo só de exercícios sobre esse assunto. Um abraço, galera!